Para a caixa de mensagens e dará sujeito a cobrança. Estamos discutindo esse assunto e eu queria ver a questão da regularização imobiliária. Peguei isso. Tá, e agora de novo? Agora no stream. Tá. Boa tarde a todos. Silvia, já contamos com 56 pessoas nos assistindo simultaneamente. Fique à vontade quando quiser dar início. Olá, estão ouvindo bem? Vendo e ouvindo perfeitamente. Tá bom. Boa tarde, então, a todas, todos. Para quem não me conhece, eu sou a Silvia, eu faço parte do mandato coletivo aqui da Câmara Municipal de Piracicaba, a cidade é sua.
juntamente com o Pablo Carajol e João Scarpa, e estamos na direção da Escola do Legislativo. Para quem também nunca participou, não conhece a escola, é um organismo à parte, né, dos gabinetes, mas que tem uma direção. E nós estamos na direção dessa escola, juntamente com o vereador Pedro Kawai, que está na coordenação da escola. E existe também um conselho que acaba analisando as propostas, um conselho que dá as diretrizes aí para as propostas apresentadas, né, para os projetos, cursos. E, na verdade, hoje, né, essa escola tem, antes disso, essa escola tem o papel de trazer o debate para dentro da casa. Então, além dos debates que podem ocorrer por audiência pública, por reuniões públicas, comissões, essa escola tem essa prerrogativa de trazer o debate cidadão para dentro da casa, a participação popular, a qualificação das lideranças. Então, é um espaço bem interessante, bem gostoso de estar, embora dê bastante trabalho. O doutor Ivan já esteve conosco várias vezes, eu já vou apresentá-lo. E o ano passado nós acabamos trazendo alguns debates sobre habitação social, sobre regularização fundiária, sobre cultura, sobre educação, inclusão, né? E, assim, várias temáticas importantes aconteceram através de ciclos, através de palestras. E hoje nós estamos aqui com um debate, um tema super importante, né? Eu considero bem importante, eu sou engenheira civil de formação e urbanista, né? Tenho uma especialização. Então, essa questão do saneamento básico é muito cara, é muito importante, né? Uma temática, um segmento que atinge a todos, né? A todos, a todas os cidadãos aí. E a ONU traz estudos que a cada R$ 1 investido em saneamento economiza-se R$ 4 de investimentos em saúde, né, de gastos em saúde. Eu vou trazer também aqui alguns dados rapidamente, mas tenho certeza que os dois palestrantes vão falar, que no nosso país, em torno de 20% da população não é abastecida com água, e que 54% da população não tem nem rede coletora de esgoto, imagina, então, tratamento de esgoto. E o saneamento abrange a drenagem, redes de água, redes de esgoto, resíduos. Eu vou trazer também uma fala que me surgiu agora, que eu lembro de uma das lives do ministro Luiz Eduardo Barroso. Ele disse que se ele fosse do executivo, se ele fosse presidente, se ele tivesse algum cargo de execução, ele investiria, em primeiro lugar, em saneamento básico. Então, gente, é um tema muito importante, é um tema que atinge muitas pessoas, né? Imagina viver sem esgoto, né? Hoje em dia, em pleno século XXI, você não tem uma rede coletora, você não tem um tratamento, você não tem um caminhão de lixo passando na frente da sua casa, né? E isso tem, né? Os dados estão aí, eles vão mostrar. E a pandemia acabou trazendo mais essa, né? Mostrou, escancarou toda essa desigualdade. Não adianta ter muros, né? Condomínios e não ter como não se proteger dessa coisa da pandemia. A única maneira, né, que se encontra mesmo é com saneamento básico, com políticas públicas de acordo para todos, né, e é um bem universal e sim, é muito importante conversar sobre isso. Aí, nesse sentido, nós temos aqui na cidade, eu vou falar um pouco, né, que a gente participa das sessões aí, todas as sessões camarárias, e se fala toda hora, está faltando água lá não sei aonde, tem loteamento irregular lá não sei aonde, vai ser cobrada a taxa de serviços públicos, a taxa de lixo. Então, a gente acha que montar esse seminário juntamente com a OCA, já queria agora agradecer a OCA também, né, a OCA da Exalc, Laboratório de Educação e Política Ambiental da Exalc, Escola Luiz de Queiroz, é muito importante. Inclusive, a OCA nos procurou para falar sobre saneamento rural, depois eles vão participar de uma mesa. E aí nós falamos, por que não, né, abrir o saneamento ambiental, o saneamento básico como um todo. Então, é por isso que nós estamos aqui nessa tarde,
e agradecemos aí a presença do Dr. Ivan e do Dr. Fabrício Soler e do Airi, que é o nosso assessor aqui do gabinete, que organizou juntamente com a OCA esse seminário, esse ciclo aí de debates com bastante propriedade, bastante carinho, para que a gente tenha uma tarde bem proveitosa, não só essa, como quando tiver a tarde dos resíduos, né? Quando tiver a tarde das políticas, parcerias públicos-privadas. Então, hoje vamos falar sobre o novo marco legal do saneamento básico, que é a Lei 14.026/2020. A gente sabe que a política nacional não é tão antiga, mas também não é tão recente, que nós já estamos aí no novo marco, que o doutor Ivan e o doutor Fabrício vai trazer para a gente aí as mudanças, os avanços e perspectivas. Então, na apresentação, o doutor Ivan Carneiro Castanheiro, promotor de justiça desde 1993, em São Paulo, atua no núcleo GAEMA PCJ Piracicaba, Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, que envolve 21 cidades da região, desde fevereiro de 2012. É membro da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água, do Ministério Público Federal. Coordenador do 17º Núcleo Regional de Piracicaba da Escola Superior do Ministério Público. Vice-diretor da ABRAMPA, Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público, Região Sudeste. Mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC São Paulo. E professor de Direito Ambiental da Unip. Dr. Fabrício Soler, ou Soler, depois me corrija aí, advogado, especialista em Direito dos Resíduos e Direito Ambiental. Consultor da ONU para o Desenvolvimento Industrial e da Confederação Nacional da Indústria, coordenador do MBA Executivo em ESG da Trevisan Escola de Negócios e Exame Acadêmico, professor da UFSCar, da PUC, CEDIM, entre outras universidades, mestre em Direito Ambiental pela PUC, MBA em Infraestrutura pela FGV, especialista em Gestão Ambiental pela USP. Organizador do Código dos Resíduos, autor do livro Direito dos Resíduos, Jurisprudência e coautor da obra Gestão de Resíduos. Indicado por prestigiosas publicações internacionais e pela revista Análise e Advocacia como advogado admirado na área de Direito Ambiental. E o doutor Airi Saraiva Rando, engenheiro ambiental, especialista em BPM, mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, doutor em Engenharia Civil. Atuou em políticas e projetos de mitigação às mudanças climáticas, gerenciamento de recursos hídricos, pagamentos por serviços ambientais, proteção e defesa civil, aprimoramento da logística reversa dos resíduos sólidos, gestão em unidades de conservação, participação social, transparência pública. É pesquisador do Observatório de Governança das Águas do Brasil e assessor parlamentar do mandato coletivo A Cidade é Sua. Obrigadão, Airi. Só queria colocar que eu assisti uma palestra do Dr. Fabrício, participamos juntos na EP, na Fundação, acho que em novembro, dezembro, e admirei bastante a clareza com que ele coloca todas as situações e espero que hoje a gente consiga sair daqui com bastante dúvidas esclarecidas. Doutor Ivan, muito obrigado, e o Airi toca aí a mediação, eu estou por aqui, tá? Obrigada, Érica, e todo mundo aí na participação, todos que nos acompanham. Muito obrigado, Silvia, pela apresentação dos nossos palestrantes. Muito obrigado, então, ao público que nos acompanha pelo YouTube, né, pelo canal da Escola Legislativa no YouTube e pela plataforma Zoom. Então, apenas reforço que é uma realização da Escola Legislativa e é uma proposta do Mandato Coletivo A Cidade é Sua, em parceria com o Laboratório de Educação e Política Ambiental da Exalc. Então, o ciclo de debate sobre saneamentos como um todo tem o objetivo de justamente discutir a agenda de saneamento, apontar os atuais desafios e vislumbrar oportunidades de avanços nesta agenda. Hoje estamos na primeira atividade do ciclo, que são as palestras de abertura sobre o novo marco legal de saneamento, cujo objetivo é apontar as principais mudanças em relação à lei anterior, né,
e, além disso, claro, da clareza e indicar os principais desafios e oportunidades. Então, para o primeiro momento de apresentação geral e apontamento das principais mudanças, com a palavra, doutor Ivan Carneiro Castanheiro. Muito obrigado pela sua presença e para nós é muito importante essa participação. Obrigado, doutor Ivan, é com você. Obrigado, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito. Gostaria de começar, né, cumprimentando a todas e a todos, dizer da minha felicidade de estar por aqui, né, mais uma vez, colaborando e podendo aprender aí com todos também, né? Afinal de contas, a gente atua na região e a ideia é que possamos ter aí um trabalho alinhado, né, com todas as áreas. Gostaria de agradecer à vereadora Silvia pela honra, né, pelo prazer de mais uma vez estar aqui falando com você, falando com o mandato coletivo, dizer da minha grande satisfação, né, em estar já em menos de 15 dias, 3 ou 4 vezes aí com o Dr. Fabrício, né, Fabrício Soler, que nosso colaborador, nosso amigo, que a gente tem discutido muitas questões relacionadas a resíduo, logística reversa. Já ouvi o Dr. Fabrício falar, certamente seremos brindados aí com a excelente exposição. E ao Dr. Aire, estou conhecendo, né, que a gente já teve um contato rápido, mas hoje mais próximo, né? Também cumprimentar, dizer que fiquei bastante impressionado com o seu currículo. A Silvia sabe escolher bem. Então, vamos em frente, vamos trabalhar aí nesse evento de hoje, né, que é o esclarecimento às questões de saneamento, mas não poderia deixar de registrar também aqui a minha alegria, né, de ter a doutora Carla, assessora do deputado Rodrigo Agostinho, com quem já debati algumas vezes questões ambientais, nosso grande aliado também, assim como nossa aliada em outras questões ambientais, aí a secretária municipal de Agricultura, né, a doutora Nancy Tami, enfim, o vereador Pedro Kawai, que eu vi que está presente, o Leonardo, da Agência de Bacias, que também tem sido aí bastante colaborador nas nossas ações. Então, sem mais delongas, o tema que me foi proposto e que eu peço aqui licença para poder compartilhar aqui com vocês, né, é falar sobre o novo marco legal, né, do saneamento básico, comparando com a antiga lei, né, com as mudanças ocorridas. Eu vou dar muito mais ênfase a essas mudanças ocorridas. Eu estou, só para a gente ter certeza que está ok, eu alterei para o segundo slide. Podem me confirmar aí se está ok, gente? Por favor? Tudo ok, doutor Ivan. Está ok, né? Às vezes ele não roda. Muito obrigado aí pelo retorno. Bom, então, ele está aqui na minha tela, que está um pouquinho poluída, então só para... Perdemos a tela aqui. Só um minutinho, estou retornando a tela para a postura correta. Acho que não deu certo. Só um segundinho, por favor, pessoal. Vocês ainda continuam vendo a tela ou não? Não, doutor. Perdeu, né, o compartilhamento. Então, vamos compartilhar de novo. Tá ok? Sim. Agora Então, a gente não tem está no assim, primeiro mais. Desculpa, não ouvi? Já não é mais o primeiro, é isso mesmo, né, Sim, doutor? é o segundo slide, perfeito. Ok. Contextualizando, né, e complementando um pouquinho aquilo que a vereadora Silvia Morales nos colocou, né, da falta de saneamento, cerca de 35 milhões de brasileiros não possuem acesso à água. 100 milhões de pessoas, né, praticamente 50%, não contam com a coleta e tratamento de esgoto, né? 4 milhões de pessoas ainda defecam ao ar livre e 58% da cidade, mais da metade, ainda não tem o Plano Municipal de Saneamento Básico, que vai detalhar as ações, as metas. Então, vejam que a gente está ainda numa situação um tanto quanto complicada, né? Não vamos nos esquecer, né, diante dessa importância do saneamento, que a Silvia bem colocou, ela é da área, né, era uma das
o saneamento é uma das mais importantes políticas públicas, né, existentes no país, porque disso decorre saúde, bem-estar, pressuposto para um desenvolvimento sustentável, né, garantia para as próximas gerações. E até atualizando um dado que também me espantou bastante, Silvia, é que recentemente o ministro do Desenvolvimento Regional colocou numa palestra que essa relação alterou de 1 para 9. A cada R$ 1 investido em saneamento básico, economizamos 9 em saúde pública. Então, veja que isso não seria gastar, né? Investir em saneamento não é gasto, é um retorno à economia, né? É uma aplicação racional dos parcos recursos que temos aí para investimento em políticas públicas, né? Saneamento, é bom lembrar, como diz o professor Paulo Antônio Locatelli, procurador de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina e autor de várias obras, ele é um serviço essencial, ele é inafastável, né? Lembra ele que a própria lei de greve assim o define, que é o abastecimento de água, captação e tratamento do esgoto, né? E a lei ainda se refere a lixo e não a resíduos, né, doutor Fabrício? São serviços essenciais que não podem ser interrompidos durante o estado de greve, né? Agora, em Piracicaba mesmo, a gente vive uma greve e a gente vai lembrar que foi uma das condições da sentença que se cumprisse de forma ininterrupta a questão do abastecimento, né? Da liminar, aliás, não da sentença, e com pelo menos 40% de frequência dos servidores. Em relação à questão do saneamento básico, né? O titular do saneamento básico ele vai variar de acordo com o município. Se o município estiver uma região metropolitana ou aglomeração urbana, essa responsabilidade é compartilhada com o Estado. Se ele for um município isolado, aí sim será o município o titular absoluto dos serviços de saneamento básico. A ele, né, cabe a execução dos serviços de saneamento de uma maneira geral, né? E ainda que a concessão seja antiga à nova lei do saneamento, e essa nova lei, o novo marco legal, na verdade, é um antigo marco, que é a Lei 11.445 de 2007, que veio a ser alterada pela Lei 14.026 de julho, né, de 2020. Então, na verdade, o novo marco legal é um velho marco legal que foi recomendado, né? E por uma questão de marketing, que foi remendado, aliás. Por uma questão de marketing, ele veio a sofrer alterações, né? Mas, já trazendo uma das mudanças, com essa instituição do novo marco legal, os contratos antigos terão que ser readequados às novas metas, das quais eu vou falar já, né? O plano de saneamento deve estar conforme, deve ser ajustado para as novas disposições, e também constando que em regiões metropolitanas, em aglomerações urbanas, é uma forma de prestação regionalizada do saneamento e que deve ser respeitada pelos poderes constituídos, né, numa governança interfederativa, ou seja, entre município e Estado, com divisão de responsabilidades e de investimentos. É fundamental que tenhamos essa consciência, né? Se nós estamos numa região metropolitana e temos uma governança diferenciada em relação a um município isoladamente dizendo, na região metropolitana de Piracicaba, e aí nós temos, né, uma lei complementar de número 1360, de meados de 2021, portanto, há menos de um ano, nós temos 23 municípios que compõem 24 municípios, aliás, que compõem essa região metropolitana, né? Dentre eles Piracicaba e alguns maiores aqui das nossas proximidades, Limeira, Rio Claro, né? E outras cidades menores, né? Já a Americana e Santa Bárbara pertencem à região metropolitana de Campinas, né? Já é uma outra área. Em relação a essa questão do novo marco legal de saneamento, né? A universalização desse saneamento, ela vem a ser atingida quando se atingir 99%
captação e fornecimento de água, né? E 90% de coleta e de tratamento de esgoto. Então, a universalização não significa 100, é 99 de água, 90 de esgoto, e não se estabelece metas para resíduo e para drenagem, que são os outros componentes, são as outras vertentes, né, do saneamento ao lado da limpeza pública. Então, isso aí é uma matéria, é uma questão da parte de resíduos, eu vou deixar para o Dr. Fabrício, que é um profundo entendedor, né? Somos alunos dele aí nessa matéria. É um especialista e, mais uma vez, parabéns aí pelo convite que fizeram a ele. Então, eu vou deixar essa parte, vou falar passando a questão de resíduos, embora, obviamente, saneamento é uma das vertentes, aliás, resíduo é uma das vertentes do saneamento. A meta será atingir esses 99 de água e 90 de tratamento de esgoto até dezembro de 2033. Entretanto, se isso influenciar no valor da tarifa de uma maneira tal que ela venha encarecer demais, né, e torne muito oneroso ao consumidor, a agência reguladora, que é a fiscal, né, capitaneada pela ANA, Agência Nacional de Águas, né, que agora também é a Agência Nacional de Águas e Saneamento, houve uma alteração na denominação. Essa agência reguladora que terá, a ANA é a agência de referência, mas haverá outras agências reguladoras de nível regional, e aqui a gente tem a ARES PCJ, Agência Reguladora das Bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e diante dessa equação, né, desse valor de tarifa que poderá ser muito excessivo ao usuário, poderá, então, haver uma prorrogação das metas, que seria 2033, para janeiro de 2040, né? E também a prestação regionalizada, ou seja, agrupando municípios não necessariamente limítrofes, mas, ao ver do Ministério Público também, não necessariamente, aliás, necessariamente que não sejam tão distantes, que sejam da mesma bacia hidrográfica e que também guardem identidades, né? Não só geológicas, mas de características da população, características da economia, seja do comércio, da indústria, do clima e daí por diante, né? Dos recursos hídricos. E eu digo isso porque no estado de São Paulo, por meio de uma lei estadual, a Lei 17.383, a prestação regionalizada foram divididas em 4 grandes blocos. E um deles, onde está a Sabesp, se compõe de 371 municípios espraiados de norte a sul e de leste a oeste do estado de São Paulo, não obedecendo ao recorte da bacia hidrográfica e também não obedecendo ao recorte de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Criou-se aí uma governança paralela, né, que a gente entende bastante maléfica, tá certo? Eu vou voltar nessa questão, mas fiquem agora com a ideia que, se não houver modicidade tarifária, um valor pagável de tarifa, essas metas poderão ser prorrogadas para o começo de 2040, ok? E ainda assim, né, para viabilizar o cumprimento dessas metas, se prevê a possibilidade dos subsídios cruzados, é uma outra alteração da lei. Então, significa que poderá haver pagamento por parte do setor público, né, compensações em lugares aí onde o valor é maior, né, e municípios que não têm poderio para investimentos, haver um redirecionamento, né? O secretário estadual de Meio Ambiente, Dr. Marcos Penido, chama a lei estadual de uma lei Robin Hood, onde os que podem mais colaboram para os que podem menos. Até aí nenhum problema, mas a dificuldade que a gente vê é nesse recorte geográfico e ignorar aí as características de cada um desses municípios, né? Então, se ainda que houver subsídio dos governos, né, e aí eu diria que é tanto do governo municipal como é do governo estadual. E essa lei paulista, ela ignorou a responsabilidade do ente federativo estadual, jogou para o consórcio de municípios, para esse grupo, né, para esse bloco de municípios, a contratação do consórcio, a estipulação de valor tarifário,
de investimento, de prazos, de metas, né? Como se em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas essa responsabilidade não seja partilhada, né? Então, essas metas devem ser cumpridas e deve haver a modicidade tarifária, caso haja subsídio por parte do poder público, caso não. E, obviamente, que a gente não vai atingir essas metas do dia para a noite, elas podem ser prioritárias, progressivas, né, graduais, onde mais necessitar, de maneira que vá chegando perto dos 99 de água e 90 de esgoto, na proximidade, na medida em que haja a proximidade do término do prazo para cumprimento dessas metas. E em relação àqueles contratos de concessão antigos, né, como é o caso aqui de Piracicaba, com Águas do Mirante, da Sabesp, em vários outros casos, da BRK em Limeira e Rio Claro, da Sanasa em Campinas, né? Esses contratos terão de ser necessariamente ajustados e o prazo disso venceu agora no último dia 31 de março. E aí o poder público tem várias hipóteses. Ou ele faz uma licitação da parte do território ainda não objeto de fornecimento, de abastecimento público, de fornecimento de água potável, portanto, ou de coleta e tratamento de esgoto, ou ele faz um aditamento no contrato anterior, ou ele mesmo executa esse remanescente. É o que está aí no artigo 11, parágrafo 2º. Eu aviso aí aos nossos, né, a nossa plateia virtual, que eu estou disponibilizando esses slides, então não se preocupem em anotar os respectivos dispositivos legais, eu os coloco apenas e tão somente para efeitos de possibilitar que vocês confiram a informação e leiam-as em detalhe, né, a partir da fonte, a partir da própria norma. Esses contratos, quando não ficar para o poder público a execução direta, mas houver essa concessão, seja qual for a modalidade de concessão, eles devem ter garantias, né, para que sejam exatamente executadas, né, em caso de o concessionário, né, daquele prestador de serviços escolhidos por meio de licitação, não conseguir cumprir, que esses bens sejam, bens calcionados, sejam sequestrados, vendidos, né, e sequestrados não, mas vendidos, né, e com esse valor da arrecadação, as obras pendentes sejam executadas tal qual estava prevista no contrato. O poder público pode ele mesmo intervir ou até retomar o serviço, né, que é o que se denomina de caducidade do contrato. Rompe-se o contrato, né, com no caso aí por determinação da agência reguladora, ou o poder público intervém ou retoma de ponte própria, por iniciativa própria, sem a necessidade de participação da agência reguladora. Mas para isso é importante essas medidas intermediárias, progressivas, para que não havendo cumprimento parcial da meta, isso já ocorra de antemão, né? A gente vive um momento de pandemia, onde a higienização, o fornecimento, né, da água, né, da água potável, fundamental para evitar a proliferação dos vírus. E outras pandemias poderão vir. Essa a gente não tem certeza, mas há indicativos que ela pode estar terminando, embora também recrudescendo em algumas partes do continente. De qualquer forma, vamos ser otimistas e imaginar que a gente está passando a pior fase. Mas a água faltou muito, fez muita falta, assim, do ponto de vista de combate, de programa de saúde pública, em favelas, em núcleos habitacionais, em locais distantes, onde a água chega com dificuldade, ela falta, né? O abastecimento é intermitente em algumas partes do dia. Portanto, essa deficiência no saneamento básico dificulta ações preventivas para evitar propagação de vírus, né, que sejam aí decorrentes da pandemia, dessa generalização da contaminação da população. É urgente que as metas, né, do saneamento básico deem um salto rapidamente, né? E é nesse sentido, então, que veio a nova lei, né, denominada Novo Marco de Saneamento Básico, em partes regulamentada pelo Decreto 10.588 de 2020, cujo objetivo nessa prestação regionalizada, agrupada por municípios, incluindo municípios grandes e municípios pequenos, né, nesse denominado município
nesse denominado subsídio cruzado, quando houver contribuição dos municípios, né, que a empresa vencedora não fique apenas com filé mignon, apenas com aqueles municípios populosos, rentáveis, onde já haja infraestrutura de saneamento, mas que assumam o investimento em pequenos municípios e, eventualmente, a estação de tratamento de esgoto, a estação de tratamento de água, seja comum a vários municípios, se houver possibilidade em termos de relevo, né, para que se possa aí, bombear esse esgoto, ser tratado numa única estação, né, que essa captação de água e tratamento, né, também possa ser efetuada conjuntamente, porque isso diminuiria custos, né, propiciaria que essas metas sejam atingidas. Então, aqui, como diz o professor Paulo Afonso Lé Machado, nosso Piracicabano famoso, e um dos mais importantes, se não o mais importante ambientalista que temos hoje no Brasil, né, que isso gera ganho de escala, que isso gera, viabiliza a universalização, né, que é importante se ter essa viabilidade técnica e econômica nessa prestação regional, tal como previsto nesse decreto federal 10.588. Para isso, eu tenho que uniformizar não só a execução, mas o planejamento e também a agência fiscalizadora do cumprimento dessas metas, que é a agência reguladora, né? Ela deve trabalhar neste universo territorial. E aí, voltando àquela ideia da prestação regionalizada, né, nós temos aí as regiões metropolitanas, né, que são os grandes centros, tendo como base uma cidade sede, uma cidade polo, a aglomeração urbana, né, que já é um pouco menor, e a micro-regiões, né? Em aglomerações urbanas e regiões metropolitanas é que nós temos essa questão das rurais, né? Só que se o governo, a lei previa que se o governo não resolvesse isso, os governos estaduais, até meados de julho do ano passado, o governo federal podia interferir, né, reagrupar esses municípios no denominado bloco de referência, que seria uma outra modalidade de prestação regionalizada, ao lado das unidades regionais de saneamento, que não necessariamente seriam compostas apenas de municípios vizinhos, de municípios limítrofes, né? E também previu a outra unidade como região metropolitana. Qual a consequência? Se os municípios não tivessem agrupados, eles não receberiam recursos federais, né? E aí, no estado de São Paulo, o governo tem ameaçado prefeitos, dizendo assim, olha, se você não aderir a essas rurais, que são essas unidades regionais de água e esgoto, o governo paulista ignorou a parte de resíduos e ignorou a parte de drenagem e fez esse arranjo apenas com água e esgoto, vocês perderão verbas federais, o que não é verdade aqui na nossa região metropolitana de Piracicaba, em outras regiões metropolitanas, em outras aglomerações urbanas. Isso não é correto, ok? Por quê? Porque a região metropolitana é uma forma regionalizada, então não haverá perda. Eu estou sendo avisado aqui que eu tenho apenas mais 10 minutos de fala, então eu vou procurar dar uma agilizadinha, lembrando que os slides ficarão aqui com vocês e que a gente pode retornar aí a debater algumas dessas questões que eu coloco, né? Então, eu dei uma explicada rápida aqui, eu estou passando, né? Só lembrando que essa prestação regionalizada tem como objetivo, então, viabilizar econômica e tecnicamente que se leve, né, saneamento, água, esgoto, resíduo, drenagem a municípios de pequeno porte que não têm condições de gerar ganho de escala, gerar volume para viabilizar uma prestação adequada isoladamente, tá certo? Aqui na Lei Paulista, ela diz assim que a adesão nesses blocos, né, nesses agrupamentos, pode ser feito por mera declaração do prefeito. A gente discorda, porque a lei federal diz que convênios, etc., teria que ser por lei, né? Então, é uma outra questão que a gente tem discutido, e aqui eu e a doutora Alexandra Fatioli Martins, que trabalha em Piracicaba, nós fizemos uma representação contra essa lei estadual para que o Procurador-Geral de Justiça proponha no tribunal uma DIN, uma ação declaratória de inconstitucionalidade desta norma, porque ignorou esse recorte metropolitano, dentre outras razões que eu não vou ter tempo de discutir aqui com vocês. Mas eu gostaria de deixar muito claro também
que mesmo esse novo marco legal, a exemplo que já previa a lei de 2007, a lei 11.445, ela define, né, que esse recorte da bacia hidrográfica e a gestão ambiental deve ser efetuada conjuntamente, né, com a gestão hídrica, né, juntamente com a gestão do planejamento das questões de saneamento no recorte da bacia hidrográfica. Então, a gestão de recursos hídricos não pode ser dissociada da gestão ambiental. É o que está na lei federal e é o que está na lei paulista. E é o que não tem acontecido em relação a essa lei 17.383, que é a lei paulista, que juntou municípios distantes um do outro, que nada tem de regional, né? E ainda assim abrangeu somente a questão da água e esgoto, desconsiderou, né, o PDUI, que é uma espécie de plano diretor regional para aglomerações e regiões metropolitanas, né, tratando uma função pública de interesse comum, que é a questão do saneamento básico, com um recorte contrário à lei federal, contrário ao artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal, e também contrário aos artigos 152 e 154 da Constituição do Estado. Nós tentamos alterar isso em audiências públicas na Assembleia Legislativa, em debate com os órgãos do governo, mas falaram mais alto os interesses da Sabesp, que alguns dizem que o governo do Estado pretende privatizá-la e precisa de um grande capital, de um grande mercado para obter um valor considerável, ok? Então, eu estou aqui caminhando rapidamente para a gente caminhar para o final e mais para o fim, né? Aqui ficou a adesão dos prefeitos. Eu vi que, como eu já tinha ressaltado, né, houve um erro aqui nesse slide 25, depois eu vou corrigir antes de erro de digitação, né? Não é lei 130, a lei complementar 130, é 1306, faltou aqui um 6. Prefeitos também está grafado errado, mas, enfim, dá para entender que essa adesão dos prefeitos deveria ter ocorrido em 180 dias, o prazo já passou e há uma pressão grande aí para que os prefeitos venham a aderir, sob pena de se inviabilizar esse arranjo regional do governo do Estado, ainda mais com essa questão de insegurança jurídica decorrente da inconstitucionalidade da lei, né? Eu adiantei o que estou passando aqui bem rapidamente sobre esses pontos que a gente pode retornar, mas eu queria aqui agora fazer um link muito rápido, doutor Aire, doutor Fabrício, vereadora Silvia, com a questão da infraestrutura de regularização fundiária urbana de interesse social, que é a REURB-S, né? A lei da REURB, que é de 2017, fala que, dentre as infraestruturas essenciais, juntam-se água e esgoto. Exclui, doutor Fabrício, como o senhor sabe, a questão dos resíduos. Eles não consideram infraestrutura essencial para regularizar núcleos habitacionais de baixa renda, o que, ao nosso ver, é um erro grave, que pode ser consertado, porque os municípios podem fazer a sua própria lei municipal. E o município de Piracicaba fez a Lei Complementar 404, que prevê o resíduo como a coleta, tratamento de resíduo, como uma das resíduos sólidos, né? Uma da infraestrutura essencial obrigatória para efeitos de regularização fundiária. E eu ressalto também que nessas metas de 2033, 2040, a vereadora Silva, o vereador Pedro Kawai, é muito importante que se cuide, que se fiscalize, que o legislativo trate disso para garantir que nessas metas para a universalização em 2033, ou, na pior das hipóteses, em 2040, para não onerar muito o valor da tarifa, sejam incluídos, né, no planejamento esses núcleos habitacionais tidos como loteamentos clandestinos, ou seja, aqueles que não fazem parte dos cadastros municipais, mas que existem, porque senão nós vamos fazer uma universalização de Araque, uma universalização apenas da cidade formal, e vamos acabar ainda continuando com esgoto a céu aberto, continuando com coleta de água de bica e continuando a ter problemas de saúde, né? E gastando mais com saúde do que com saneamento, coisas que a gente poderia trabalhar de uma forma mais justa. A lei do novo marco legal de saneamento coloca muito claramente, tá certo, que o poder público, ao adequar as metas até março,
deverá, então, incluir, né, essa prestação de serviços, esse cronogramas de obras de infraestrutura essencial, né, que a gente precisa conjugar esse novo marco legal de saneamento com a lei da REURB, lembrando, inclusive, que a infraestrutura é responsabilidade do poder público, mas que pode ser passado ao concessionário conforme a nova lei de licitações, a lei 14.118, no artigo 33, certo? E se isso não acontecer, né, a gente não vai conseguir atingir o saneamento junto com a REURB, e a REURB não pode ser só de papel, não pode ser apenas uma matrícula para o beneficiário. Isso tem que gerar melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? E uma vez inclusa nas metas esses núcleos, caso a empresa não, a concessionária, seja ela uma PPP ou não, né, não cumprir, o contrato poderá ser rompido por isso, poderá haver uma caducidade da concessão, decretada, inclusive, pela agência regulatória. Isso ganha muito mais importância, gente, na medida em que a lei da REURB permite que você faça uma regularização registrária de papel antes da infraestrutura. Então, se eu não garantir um contrato, né, e há uma garantia financeira de que isso vai ser cumprido, se a agência reguladora não ameaçar aí com o rompimento do contrato de concessão de saneamento básico, há uma grande chance de que a regularização fique de papel e a água e o esgoto não cheguem aos núcleos habitacionais de baixa renda, né? Eu não vou ter tempo de abordar aqui, mas eu já vi que o Dr. Fabrício vai falar, ele previu isso nos slides dele, né, que se os prefeitos não incluírem as cobranças de taxas, tarifas, né, do lixo, e aí pode ser taxa ou tarifa, ele vai falar disso, em relação à população, ele poderá ser responsabilizado pelo Tribunal de Contas em uma ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, por renúncia de receita. Então, é importante que se arrecade para se poder cumprir tudo isso. Se nós não arrecadarmos com tributos, né, no caso, não tributar no sentido de taxa, ou então com uma tarifa, no caso de parceria público-privada, ainda que se possa fazer um ou outro, aí é um critério do município, que eu não pretendo ingressar nessa seara, se não houver, então, esse equilíbrio contratual, poderá haver responsabilização do prefeito e até mesmo dos vereadores, segundo a interpretação que vem sendo dada aí por alguns membros do Ministério Público. Então, até porque a lei de responsabilidade fiscal assim o diz. Então, eu gostaria de encerrar aqui nesse sentido, lembrando, inclusive, que a omissão dos agentes públicos, né, em levar água e esgoto, ou mesmo uma ação indevida, deixando ou retardando de praticar essa obrigação legal do município, enquanto um dos titulares do saneamento e até do governo do Estado, poderá gerar a responsabilidade administrativa e, inclusive, uma responsabilidade penal. Então, não tratar esgoto é crime ambiental, está lá no artigo 54, né? Por causar poluição hídrica, né? Também por não tratamento de esgoto, tornando a água imprópria para consumo, idem. E aí eu chego aí, acho que cumprindo o meu tempo, né, Érica? Ao final da exposição, pedindo aí escusas a todos por ter atropelado a apresentação, mas eu sempre procuro cumprir o prazo que me foi estipulado. Agradeço a atenção, fico à disposição para os debates, e agora vamos ao momento mais esperado do dia, que é ouvir o Dr. Fabrício. Aí, de novo, né, agradeço a atenção. Muito obrigado, doutor Ivan, pela excelente apresentação, a fala bem relevante. Aproveitar o momento, então, para registrar e agradecer a presença do vereador Pedro Kawai, pelo YouTube, Bruno Fernandes, da OCA Exalc USP, parceiro da organização do evento, João Vitor, Letícia Santiago, Ivan Canali, do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba, a própria Carla Costa, já citada, do Gabinete do Deputado Federal Rodrigo Agostinho, a Lívia Módulo, da Agência das Bacias PCJ, o Luiz, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba, a secretária Nancy Tami, secretária municipal de Agricultura e Abastecimento, e a Lina, do gabinete da vereadora Raide Almeida, aqui de Piracicaba. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Então, nós teremos espaço
para o debate, logo após a fala do doutor Fabrício Soler. Então, para quem chegou agora, vou apresentá-lo novamente. O doutor Fabrício Soler, ele é advogado especialista em direitos dos resíduos e direito ambiental, consultor da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e da Confederação Nacional das Indústrias, coordenador do MBA Executivo em ESG da Trevisan Escola de Negócios e Exame Academy, professor da UFSCar, PUC, ESA, OAB São Paulo, CEDIM, CERS, entre outras universidades. Mestre em Direito Ambiental pela PUC, MBA em Infraestrutura pela FGV, especialista em Gestão Ambiental também pela USP. Organizador do Código dos Resíduos, autor do livro Direito dos Resíduos, Jurisprudência do Código dos Resíduos. Está aí indicado por prestigiosas publicações internacionais e pela Revista Brasileira de Análise de Advocacia. E advogado admirado na área de direito ambiental. Então, muito obrigado pela presença, né? Vamos também ser brindados com mais essa ótima fala. Estamos todos aí aguardando. Muito obrigado, doutor Fabrício Soler, é com você. Muito obrigado, Ari. Gostaria só de aqui iniciar a minha apresentação, reiterando o agradecimento pelo convite e o privilégio de poder falar na companhia do Dr. Ivan. O Dr. Ivan acompanha, não é de hoje, o trabalho, né, impecável que faz na região nas questões de ordem ambiental, mais do que o trabalho é a postura conciliadora, a postura de composição, uma postura de, sem dúvida alguma, buscar preservar o equilíbrio ecológico assegurado pela Constituição, mas sempre pela promoção do diálogo, não só ele, mas a doutora Alexandra também, são dois promotores da região, e o doutor Rodrigo, que tenho aí profunda admiração pelo trabalho. Então, um privilégio aqui estar falando nesse encontro, agradecendo a Sílvia, agradecendo o mandato coletivo, a cidade é sua, né, na pessoa da Sílvia, do João Scarpa e do Pablo Carajol, e também do Laboratório de Educação e Política Ambiental da Exalc. Eu vou trazer aqui uma abordagem somando a todo o conteúdo que o doutor Ivan já trouxe, vou trazer algumas ponderações para dividir com vocês, na perspectiva de aclarar não só obrigação legal, mas os riscos de repercussão, como o próprio doutor Ivan já adiantou. Então, eu vou passar, para mim, pela espinha, que eu entendo como a espinha dorsal do saneamento, que é a sustentabilidade econômica financeira dos serviços. E quando eu estou falando em sustentabilidade econômica financeira, eu estou falando em cobrar o usuário pelo serviço disponibilizado e usufruído e, por consequência, a contrapartida financeira por ele pago. Então, cobrar e receber o valor por um serviço prestado de abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, isso sem contar ainda a drenagem. Então, o meu intuito aqui é abordar um pouco a sustentabilidade econômica financeira, a importância desse pilar da lei de saneamento e, naturalmente, com um olhar mais voltado aqui para o resíduo, tendo em vista que na água e no esgoto a cobrança já é algo que vem acontecendo de certo tempo, sendo o resíduo o maior desafio, na minha opinião. Já fui apresentado, agradeço aqui, esse material vai ficar com vocês, mas vamos lá, sustentabilidade econômica financeira. Então, na verdade, é cobrar um recurso suficiente para fazer frente aos investimentos na área, aqui em particular na área de resíduos. É isso a sustentabilidade econômica financeira. E por que é tão importante nos resíduos, né? Ou no saneamento de forma geral? Porque outros serviços públicos essenciais não têm essa possibilidade de cobrança, como, por exemplo, a segurança pública. Né? Nós não pagamos um boleto pela segurança pública, não pagamos um boleto pelo turismo, pelo lazer, entre tantos outros serviços públicos essenciais que o município presta e disponibiliza ao cidadão. No caso do resíduo, e no caso do saneamento em geral, é uma obrigação assegurar a sustentabilidade econômica financeira, cobrar o recurso suficiente para fazer frente à despesa. E, nesse caso, já acompanhei algumas discussões, em razão da sua sensibilidade,
nós vamos cobrar, mas vamos cobrar R$ 1, então, mas aí fica a cobrança. Isso não é sustentabilidade econômica financeira. Isso incorre, como o doutor Ivan colocou ali anteriormente, improbidade. E sustentabilidade está aqui, ó, é entendido como a cobrança e a disponibilização ao prestador de serviço, seja o município, seja o privado, de recurso suficiente para fazer frente aos custos de operação, manutenção e investimento no sistema. E aqui vale frisar, eu não estou tratando de um novo imposto. A cobrança já deveria acontecer. Se não acontece, é por uma questão de ordem administrativa, algum equívoco, porque já deveria ser cobrado. E eu não, mais uma vez, não estamos tratando de imposto novo. O resíduo ele pode ser cobrado tanto no IPTU, a taxa de resíduo cobrado pelo próprio município, ou por intermédio de um parceiro privado, que cobra a tarifa, que emite o boleto em seu nome, não do município. E veja, mais uma vez, eu vou dar alguns exemplos que nós, na qualidade de munícipes, usamos serviços e pagamos pelo serviço usufruído, como, por exemplo, eu falei água, abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, internet, energia, telefonia, nós usamos e nós pagamos pelo serviço. São públicos. A exemplo do resíduo. Então, quando eu estou tratando do resíduo, não se trata especificamente de uma nova cobrança. Era algo que já deveria ser feito no país. Mas tudo bem, Fabrício, e o cenário? O cenário é tormentoso. O cenário é o seguinte, de 5.570 municípios brasileiros, os dados de 2018 apontam que 1/3 dos municípios cobravam. Apenas 1/3 dos municípios, aproximadamente 1.600, cobravam pelo serviço de manejo dos resíduos sólidos. Lembrando, coleta, transporte, tratamento, destinação, disposição. Lembrando que o tratamento é quase inexistente no país, né? E aí disposição é o problema que nós temos ainda com 2.800 lixões. Mas, de fato... Fabrício, oi. Desculpa interrompê-lo, eu não sei se você está projetando os slides, mas os slides não estão sendo projetados. É o clássico, né? Clássica zebra. Deixa eu voltar aqui. É aquele negócio, trabalhar com 2 telas. A gente acha que tudo funciona na hora do vamos ver da zebra. Deixa eu tentar aqui de novo, acho que agora vai. Espera aí. Veja se estão visualizando. Perfeito, agora parece que sim. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Aqui, tem uma página amarela? Isso, exatamente, perfeito. Então, beleza. Muito obrigado pelo alerta. Ainda bem que você avisou, né? Porque daí chega lá no slide 30, boa tarde, e nós estamos no slide 1 ainda, mas obrigado pelo aviso. Então, só para mostrar o que eu simplesmente comentei, é o que é o conceito de sustentabilidade econômica financeira, lembrando que não se trata de um novo imposto, e aqui uma imagem que aponta que aproximadamente 1.600 municípios fazem a cobrança, sendo que, desses 1.600, 80% dos municípios cobram junto com o IPTU, cobram a taxa de resíduos junto com o IPTU. Essa é a realidade hoje no Brasil. Apenas 4% dos municípios cobram de forma específica, né, uma taxa de resíduos. O município cobra. 70 municípios cobram. E, até então, menos de 10 municípios cobravam tarifa. Veja, esses dados eles devem ser atualizados agora, neste ano, pelo trabalho da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, como o doutor Ivan colocou. A ANA recebeu, até o dia 13 de março, todos os municípios deveriam prestar informação sobre a cobrança, como cobrava, qual o instrumento e etc. Então, eu acho que nós teremos um diagnóstico mais fidedigno do que este que instruiu a norma de referência da ANA que trata da cobrança. Tá? Esses dados constam da avaliação de impacto regulatório que a Agência Nacional de Águas utilizou para regulamentar a sustentabilidade econômica financeira. Então, a fotografia era essa, 80%, quase 90% dos municípios fazendo a cobrança no IPTU. E, se o cenário é ruim, ele pode piorar. Porque o que acontece? O cobrar não significa que se cobra um valor suficiente para fazer frente à despesa. Então,
Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: 1/3 dos municípios cobram, né? E menos de 1/3 dos municípios arrecadam valor suficiente para fazer frente à despesa. Na verdade, os números apontam que de 1.800, menos de 10% dos municípios, 160, se não me engano, 170, cobravam um valor suficiente para fazer frente à despesa. Então, esse é o tamanho do desafio que nós temos, né, inclusive no âmbito da universalização, conforme as metas, né, que constam do novo marco de saneamento. Quais são? E por que não cobra? O que acontece com a questão da sustentabilidade econômica financeira? Né? Quais são as conclusões do estudo da avaliação de impacto regulatório? Primeiro, a ausência de cobrança em si, né? Muitos municípios não cobram, outros tantos cobram um valor insuficiente para fazer frente à despesa, baixa capacidade técnica e regulatória do poder público e baixa capacidade institucional do poder concedente. Diante desse cenário, qual que é o impacto? Impacto para a sociedade: baixa qualidade do serviço, milhões de toneladas dispostas inadequadamente e sequer coletadas. Para o meio ambiente, danos ambientais, nós temos aí 2.800 municípios ainda usando lixões. Ao poder concedente, o recurso do resíduo começa a concorrer com outras áreas prioritárias que não têm essa possibilidade de cobrar especificamente, como eu dei o exemplo, habitação, segurança pública, lazer, entre tantos outros serviços públicos relevantes. Então, você tem o mesmo dinheiro, e aí você deixa, o poder público, ao deixar de cobrar o usuário, tem que utilizar aquele mesmo orçamento com tudo que é serviço público a ser disponibilizado ao munícipe, ao usuário do serviço. 33% do custo da prestação de serviço não é recuperado, então mostra que, veja, o que tem que ser recuperado, o município tem que priorizar, até porque o doutor Ivan colocou ali, eu vou abordar depois, é renúncia de receita, pode ser interpretado como renúncia de receita, lei de responsabilidade fiscal. Para o prestador de serviço, aí seja, ou no caso privado, é o maior risco, né, de não recebimento. Hoje estima-se que a dívida do setor é aproximadamente 18 bilhões, dívida dos municípios com o setor de resíduos, de coleta, transporte e destinação. Entidade reguladora, incapacidade para cuidar desse tema, é um tema relativamente novo dentro da agência, diferentemente de água e esgoto. É um setor com baixa financiabilidade, porque você não tem o recurso carimbado, então você depende do orçamento do município, o que cria uma dificuldade de ter funding. Fabrício, mas por que está indo tão bem as concessões de água e esgoto? Sim, a cobrança é um dos veículos, é a segurança da cobrança, que você tem previsibilidade do investimento. Se você não tem a cobrança, você vai confiar no orçamento, que tem várias prioridades, vários mandatos, então é um cuidado e, por consequência, hoje tem um número baixíssimo de operações financeiras financiadas na área de resíduos. E, por consequência, as modelagens de concessão e PPP, você também não tem uma grande atratividade, no caso de resíduos. E aí, então, temos o novo marco do saneamento, Lei 14.026, de julho de 2020. Veja, já vamos completar aí 2 anos de novo marco de saneamento. O novo marco de saneamento, ele atualiza a Lei Federal 11.445, que é a Lei de Saneamento. Ele traz novas atribuições para a Agência Nacional de Águas, que passa a denominar Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, editando diretrizes gerais para o saneamento no Brasil. Altera os prazos para a eliminação dos lixões ou para a disposição do rejeito, que eu vou trazer mais à frente. Trata das micro-regiões, que o doutor Ivan trouxe muito bem a questão da regionalização, que é um ponto importante dentro dessa matéria de saneamento, e tem se mostrado eficiente, especialmente em água e esgoto, para que quem leve, né, o conceito no popular era o seguinte: para o que regionalizar? Para quem levar o filé, também levar o osso, sob pena de ficar só os municípios ruins, sem o serviço, sem atratividade econômica. Então, por isso que a regionalização, em muitos dos casos, ela se faz importante e necessária para viabilizar um projeto. E a questão da União constitui um fundo exclusivo para financiar os estudos técnicos na área.
Como eu comentei com vocês, a lei de saneamento impõe a sustentabilidade econômica e financeira no artigo 29. O serviço público de saneamento terá ou terão a sustentabilidade assegurada por meio da cobrança dos serviços. E no caso da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no caso de taxa ou tarifa, fundamentalmente. Então, a cobrança de taxa ou tarifa, quem decide é o município. Se o município vai cobrar taxa, de acordo com o seu código tributário, se vai instituir a taxa, ou se vai cobrar um boleto específico, se vai cobrar no IPTU, se vai fazer a concessão, se vai instituir a tarifa e o privado cobra a tarifa, essa é uma atribuição de competência do titular do serviço, tá? Essa conveniência de definir qual modelo quer instituir. Não obstante, a norma de referência da ANA 01, ela traz como modelo preferencial a tarifa, o regime de preço público, de maneira a tirar o ônus do poder público, do município, do prefeito, do gestor, sobre a instituição dessa cobrança. Então, esse é o racional previsto na norma de referência, não significa que seja o melhor, preferencialmente a tarifa. Aqui alguns pontos importantes. Seja a instituição de taxa ou tarifa, ele tem que observar a prioridade para o atendimento das funções essenciais à saúde pública, o atendimento à população de baixa renda, a geração de recursos necessários para investimento, a recuperação dos custos, remuneração adequada do capital, estímulo ao uso de tecnologias modernas e incentivo à eficiência de prestadores de serviço. A taxa-tarifa, no caso de resíduos em particular, leva em consideração a destinação dos resíduos e o nível de renda, podendo ainda ser adotado as questões de dimensão de lote, peso e volume do volume gerado de resíduo, consumo de água também é um dos critérios, e a frequência da coleta. Então, diante desse contexto do marco regulatório do saneamento, o que nós tivemos depois? A resolução ANA 79 de 2021. Um ano depois do novo marco do saneamento, só um segundinho aqui, pessoal. Um ano depois do novo marco legal do saneamento, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico publica a ANR, a primeira norma de referência da ANA para orientar os procedimentos de cobrança, seja de taxa ou de tarifa, do serviço público de manejo de resíduos sólidos. Então, em 14 de junho, tivemos essa norma, é um marco importante, porque é a primeira norma de referência da ANA na área de saneamento, o que, para mim, é motivo de muito orgulho ter participado da discussão, contribuição para essa norma, que tem como objetivo, lembrando, aqui é bom fazer uma distinção. Quando a norma fala em cobrança do serviço de manejo de resíduos sólidos, não inclui a limpeza pública, não inclui limpeza de boca de lobo, rua, praça. Esse é o que a gente chama de serviço indivisível. Esse serviço ainda não conseguimos cobrar. Nós conseguimos cobrar o divisível. Eu acho, veja, na minha opinião, é um tema que já devia ter sido superado, mas, infelizmente, por questões de ordem legal, né, nós temos essa distinção e essa limitação. Para mim, na minha opinião, deveria ter uma contribuição da limpeza urbana. É igual feito na contribuição da iluminação pública. Afinal de contas, a rua limpa, a praça limpa, a limpeza da boca de lobo se aproveita a todo o munícipe. Então, na minha opinião, só que isso demanda de uma alteração constitucional. Hoje, então, nós podemos cobrar, o município pode cobrar o divisível: coleta, transbordo, transporte, triagem, tratamento e destinação final do resíduo sólido urbano, que inclui o doméstico, o gerado nas nossas residências, e, aqui um parênteses importante para os municípios, os resíduos originários de atividade comercial, industrial e de serviço, que, por decisão do município, seja equiparado. O que eu quero dizer? Se eu tenho um estabelecimento comercial na cidade que gera resíduo comercial, que gera resíduo de prestação de serviço ou industrial, a responsabilidade pelo gerenciamento é do gerador. Ah, Fabrício, pode ser do município? Pode, desde que o município equipare esse resíduo ao doméstico. Se não tiver equiparação, a rigor, o município não poderia coletar.
Tá? Acho que isso é importante, que é o primeiro passo da regulação, que já deveria ser feita de muito tempo, que é regular o grande gerador. Significa que acima de 150 litros, um saco e meio, por exemplo, é grande gerador. Esse que gera mais de 150 tem que pagar pela coleta, transporte e destinação. O comércio, o varejo, que gera menos de 150, é o resíduo equiparado ao doméstico e poderia estar no bojo do serviço público municipal. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês que aconteceu recentemente na região metropolitana de São Paulo, em que o município entrou com uma ação de cobrança contra um grande gerador, no caso o supermercado. Por quê? O supermercado, nos últimos 5 anos, não contratou uma empresa para fazer coleta, transporte e destinação. Se valeu do sistema público de coleta, transporte e destinação final dos resíduos. O município entrou com uma ação de cobrança, cobrando os valores dos últimos 5 anos pelo serviço que executou de coleta, transporte e destinação dos resíduos, cuja atribuição, no entendimento, seria do gerador. Então, está inclusive aqui, pretensão de ressarcimento da despesa com coleta e destinação, decorrente de atividade econômica desenvolvida pelo gerador de resíduo de grande porte. O estabelecimento é responsável pela implementação do plano de gerenciamento de resíduos e responsável por ressarcir o município por eventuais etapas por ele realizadas. Essa é uma decisão do Tribunal de Justiça, confirmando o entendimento. Aqui é outra decisão, no mesmo sentido, tá? Também no mesmo sentido, cobrando o grande gerador, né, pelo ressarcimento do serviço prestado, porque ele é um grande gerador e ele deveria arcar com esse gerenciamento. E aqui eu trago um enunciado, né, inclusive, né, certamente a participação do doutor Ivan, um enunciado da Comissão Permanente de Meio Ambiente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça do Ministério Público, da COPEMA, que tem como enunciado: o Ministério Público deve exigir que os municípios realizem estudos e diagnósticos a respeito dos custos do serviço público de limpeza urbana e dos critérios e parâmetros para a cobrança do serviço prestado, visando a sua sustentabilidade. O Ministério Público deve exigir que os municípios definam os grandes geradores e a sua responsabilidade pela destinação adequada e a devida remuneração do poder público pelo serviço prestado. São enunciados do COPEMA, naturalmente, são os procuradores discutindo, os promotores discutindo o tema e deliberando enunciados que harmonizem um posicionamento, um entendimento comum sobre determinados assuntos de interesse, naturalmente, no bojo da atuação do órgão ministerial, do Ministério Público. Aqui, só volto à norma de referência da ANA 0121, que trata da cobrança da sustentabilidade econômica financeira. Vejam aqui o 5.1.2. Para alcançar a sustentabilidade, deve ser adotado preferencialmente o regime de cobrança por meio de tarifa. Isso é apenas uma orientação, mais uma vez, da norma federal, não havendo em nenhum marco regulatório a obrigação desta ou daquele modelo, seja taxa ou tarifa, no IPTU, sozinho, na água. Veja, o importante é que cobre o valor suficiente para fazer frente à despesa do serviço. E é isso que está previsto aqui. E também a norma prevê a cobrança social, né? Deve ser prevista uma cobrança social para os usuários de baixa renda, por meio de subsídios tarifários ou fiscais. Para isso, recomenda-se usar o CAD único do governo federal. Quando cofaturada com o serviço público de abastecimento de água, recomenda-se adotar os mesmos critérios utilizados para a definição do beneficiário da tarifa social no caso do abastecimento de água, buscando dar um tratamento diferenciado, né, no caso da tarifa social. E aqui, finalmente, caminhando para os meus últimos 5 minutos, o artigo 35 da Lei de Saneamento, ela é expressa. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço considerarão, tem vários pontos. Ponto de atenção: a não proposição do instrumento de cobrança, a não proposição da taxa, da tarifa, no prazo de 12 meses, que era julho de 21, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui eu trago a Lei de Responsabilidade Fiscal, entendendo que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deve estar acompanhada da estimativa de impacto orçamentário no exercício. O que quer dizer o seguinte: se o município deixar de cobrar, ele vai ter que justificar por que cobrou, de onde vem, né, a receita para complementar aquele valor, né, e apresentar a estimativa orçamentário-financeira. Se você não vai cobrar, vai vir de onde esse recurso? Qual a fonte desse recurso? Se deixar de cobrar, e pior, constitui ato de improbidade administrativa, conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Então, essas são as previsões da Lei de Improbidade Administrativa, que ainda prevê que pode incorrer na penalidade de ter que ressarcir os danos, perda de valor, bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, entre outras penas previstas na Lei de Improbidade. Além do que, negar execução à lei federal, tem previsão expressa na Lei de Responsabilidade, que trata do crime de responsabilidade, de gestores municipais, que prevê que é crime de responsabilidade negar execução de lei federal. Nós acabamos de ver que o novo marco de saneamento é expresso no parágrafo 2º do artigo 35, da necessidade de estabelecer a sustentabilidade econômica financeira e, caso não tenha, incorre renúncia de receita. Renúncia de receita tem as suas repercussões legais, como a gente acabou de ver. Para isso, complemento o posicionamento do Ministério Público, trazendo a atuação dos órgãos de controle. O doutor Ivan também chamou a atenção, Tribunal de Contas. Aqui eu trago o exemplo do Tribunal de Contas do Tocantins. Só fazendo um parênteses, o mês passado, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fez uma vistoria surpresa, uma visita surpresa em 250 municípios para verificar o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tem um trabalho grande no Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas, para acompanhar o cumprimento da lei. E aqui são alguns exemplos que eu trago, caso do Tocantins, lá em 2018 ainda, antes do marco de saneamento, oficiando todas as prefeituras, os prefeitos, para descrever as ações efetivas para implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, especialmente aterro sanitário, e também informações sobre o Código Tributário do município, taxa de arrecadação de coleta, e se isso está previsto nos instrumentos de planejamento, lei de diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária, na LOA, anual, entre outros instrumentos. Da mesma forma, o Paraná. Essa auditoria do Paraná foi publicada o ano passado, pedindo também recomendação do Tribunal de Contas, revisar e elaborar o sistema de cálculo dos custos do Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos, prevendo melhorias. O cumprimento dessa recomendação vai ser vista por meio da apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos, ou Plano Municipal de Saneamento, o Plano Plurianual, PPA, a LDO ou a LOA, em que constem medidas específicas para o cumprimento da Lei de Saneamento. O Paraná ainda, nessa mesma auditoria, trouxe mais recomendações, inclusive quanto a estudos para a revisão e atualização da taxa de coleta de resíduos. Aqui também mais uma previsão, tratando da importância de incluir nos instrumentos de planejamento os recursos financeiros e orçamentários para implementar o novo marco do saneamento. Por fim, o Espírito Santo, o Tribunal de Contas deu um prazo de 12 meses, isso foi 2020, a publicação até 2021, para o prefeito apresentar a lei municipal dispondo sobre a taxa de coleta e destinação de resíduos. No mesmo sentido, o enunciado da COPEMA, número 3, de 2019, o Ministério Público, com a finalidade de acompanhar a eficiência e eficácia do serviço de saneamento pelos entes responsáveis, buscará a cooperação com os tribunais de contas de todos os entes federativos, inclusive para emissão de parecer prévio pela desaprovação, repito, pela desaprovação das contas dos entes que não cumprirem a política nacional, a lei de saneamento, desculpa. E o novo marco de saneamento dilatou o prazo. O prazo hoje, o prazo para a eliminação dos lixões, que era 2014,
vamos lá. O prazo para eliminação dos lixões, que era a década de 50 com o Código Sanitário da época, que passou para 81 com a Política Nacional de Meio Ambiente, que proíbe poluição, que foi para 88 com a Constituição Federal, que prevê um ambiente ecologicamente equilibrado, que passou para 98 com a Lei de Crimes Ambientais, que chegou em 2008 com o Decreto de Infrações Administrativas e que até 2010, 2014, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem um novo prazo. Prazo esse que foi 31 de dezembro de 2020, não se admite mais os lixões, desde que, veja, é possível a extensão desse prazo até 2024, se o município dispor de plano municipal de gestão integrada ou intermunicipal e mecanismo de cobrança. Se não tiver os dois, o prazo foi 31 de dezembro de 2020. Se tiver, o prazo pode chegar até 24, de acordo com o tamanho do município. E se não fizer, Fabrício, caneta, responsabilidade administrativa, multa, possibilidade de multar o município em até 50 milhões de reais com base no decreto de infrações ambientais, decreto 6514. Também ação civil pública ambiental, para buscar a reparação do dano pela operação do lixão, pela disposição inadequada. Além disso, a responsabilidade criminal que pode ser não só do município, da prefeitura, mas também do gestor, pessoa física, né, por crime ambiental. E aqui eu trago, inclusive, uma denúncia como um exemplo, né, a condenação do município e a denunciada, que no caso é a prefeita, por crime ambiental, por mandar os resíduos e rejeitos para lixão. E, por fim, essa mesma conduta importa em improbidade. Aqui é um caso do Maranhão, em que um prefeito também foi julgado aqui, procedente a ação, com base na lei de improbidade, né, a lei de improbidade administrativa, condenando os prefeitos por terem deixado de praticar indevidamente ato de ofício, enquanto prefeitos de município tal, no sentido de adotar as providências necessárias para sanar ou minimizar os problemas referentes à ausência de política pública de destinação, mantendo a existência de lixão a céu aberto. Foram suspensos os direitos políticos pelo prazo de 3 anos, condenando-os ao pagamento de multa civil no valor de 30 vezes o valor da remuneração que recebia enquanto chefe do Poder Executivo, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, além da proibição de contratar com o poder público no mesmo prazo. Então, essa é uma decisão de 2020 do Tribunal de Justiça do Maranhão, mostrando que, além da repercussão administrativa, multa, civil, ação civil pública, criminal, lei de crimes ambientais, denúncia, também pode haver uma condenação por improbidade administrativa. Aqui eu compartilho, na minha apresentação, vou ter algumas referências que vocês podem buscar aqui do material publicado, que faz remissão à norma de referência, está aqui nesse material, e eu só convido aqui, quem tiver interesse, eu tenho um site acadêmico, né, um site da Por Ser Professor, onde eu reúno algumas publicações, e algumas dessas decisões constam lá de um livro que chama Direito dos Resíduos, Jurisprudência, um levantamento que eu fiz aí de todos os tribunais brasileiros, quanto às decisões para fechar lixões, licenciar aterro, plano de gestão integrada, logística reversa, entre tantos outros assuntos. É um e-book gratuito, que é fabriciosoler.com.br, publicações, vocês podem baixar lá. Então, agradeço de novo o convite, de novo registro o privilégio de poder falar com o Dr. Ivan. A gente vem aí pensando junto, refletindo, sempre no melhor interesse da gestão ambiental, na melhora da qualidade do meio para todos. Então, muito obrigado pelo convite e encerro aqui as considerações. Muito obrigado, doutor Fabrício Soler. Realmente é um privilégio para nós contar com a sua participação, com a sua fala, com a participação também do doutor Ivan Castanheiro. Então, agora nós temos um momento para o debate. Eu consultei aqui o chat. Temos uma pergunta, na verdade, uma escrita, e depois a Érica pode verificar se há alguma coisa também no YouTube, se bem que ela ficou aqui, ela está transmitindo comentários do YouTube aqui no chat. Então, a primeira pessoa inscrita aí para perguntar no debate é a vereadora Silvia Morales, do Mandato Coletivo. Silvia, por favor.
Se tiver alguma questão no chat aí, encaminha primeiro, eu falo depois aí. Então, é a sua pergunta que tem no chat. No chat não apareceu só o pessoal comentando, Tá mas não vendo? apareceu Os nenhuma pergunta. palestrantes são tão didáticos que não tem nem questões. Que bonito de ver. Então, foi você que fez um comentário em forma de pergunta. Então, estou passando, é claro, daí a gente abre de novo para o público em geral, mas qualquer coisa eu também posso falar alguma coisa em forma de pergunta posteriormente. Com você, Silvia. É o seguinte, bom, o doutor Ivan já me conhece, o Fabrício, a gente já participou de algumas lives, e embora eu tenha um pouco esse pé na academia, nos estudos, eu sou muito prática também, né? E nós tivemos uma situação aqui recente, uma situação, vamos dizer assim, bem do município de Piracicaba, a Câmara que aconteceu, eu vou falar o que aconteceu. E olha só, eu nem consigo ficar sempre nas lives da Escola do Legislativo. E hoje eu fiz questão de ficar e prestei atenção. Fiquei assinando os ofícios, dando uma lida em outras coisas aqui, mas é um assunto que é bem importante, que está na ordem do dia aí, né? Vamos dizer. Fabrício, pela explanação, pelas explicações. Só para ressaltar, o projeto de lei complementar citado pela vereadora Silvia Morales é o número 9 de 2021. Obrigado, Aline Galo, pela informação. Então, temos aqui mais duas perguntas. Uma está no mesmo sentido dessa que foi respondida, mas vou aqui colocá-la. Então, vem pelo YouTube, senhor Mimo Ravaiani. Doutor Fabrício, quando o Poder Executivo encaminhar uma lei e o Poder Legislativo Municipal não aprovar, quem responde perante a lei? Acho que acabou de levantar um pouco dessa informação, mas se quiser alguma complementação. E depois tem mais uma aí na sequência. Não, vamos lá. O Mimo, ele acompanha o consórcio, é um cara que está aí super envolvido com essa agenda de resíduos sólidos, e acho que acabei colocando essa não aprovar quem responde. Eu entendo, salvo melhor juízo, que responderia executivo e legislativo, e que vai se analisar a motivação do ato, a motivação da reprovação, por quê, qual o fundamento, quais... Então, acho que isso ajuda a moralizar um pouco o debate e reduzir a chance de questões, de pormenores, atrapalharem a discussão técnica e jurídica. Veja, eu sei que o assunto é sensível, não estou tirando o tema, não estou excluindo a sensibilidade do tema, mas, como o doutor Ivan colocou logo de largada, o país tem 35 milhões de brasileiros sem água tratada e 100 milhões de brasileiros sem tratamento de esgoto. Só para vocês terem uma ideia do tamanho, é a população, no caso da água, é a população do Canadá sem água tratada. No caso de esgoto, é a população da França e da Espanha sem esgoto tratado. Dá para ter noção? É um país sem tratamento de esgoto e um outro país sem água tratada. Agora, precisamos enfrentar o problema de frente e deve ser respeitado, na minha opinião, né, essas particularidades. Quem pode mais vai ter um custo maior, quem pode menos, inclusive, na minha opinião, a cobrança tem um efeito pedagógico. Para mim, o melhor exemplo foi da água, quando teve a escassez. Cobra mais. Você veja, se você não entendeu ainda o uso racional, você vai pagar mais. Vai pagar, porque, infelizmente, é a forma que demora mais, mas é a forma que o brasileiro entendeu o cinto de segurança, limite de velocidade, várias questões que, por mais ou inúmeras medidas educacionais que foram adotadas, apenas quando, né, apertou na fiscalização e no controle, na penalização, as coisas começaram a se encaixar. Então, respondendo objetivamente ao Mimo, responderia, na minha opinião, aos dois. Outra pergunta do Claudinei. Quais os benefícios recebidos com as mudanças propostas pelo Marco? Ele queria assim, que destacassem potenciais benefícios aí com a aprovação do novo Marco Legal de Saneamento Básico. Não sei, queria ver, doutor Ivan, porque eu falei o outro porque havia uma suspeição no ar. Então, vamos lá, doutor Ivan, por favor. Exato, mas depois o doutor Fabrício pode certamente o fará, né, me complementar e tal. Eu vejo várias vantagens, né? Primeiro,
porque se deixou clara uma meta e se previu condições para essa meta, não foi uma meta pura e simples. Então, você deve primeiro fazer um planejamento para efeito de universalização, buscar um equilíbrio, né? Buscar um equilíbrio na prestação de serviço, uma capacidade técnica e financeira por parte do prestador privado, né? Nós precisamos aí de cerca de 740 bilhões, se eu não estiver enganado, para alcançar esse financiamento, né? Para alcançar essa universalização do saneamento, melhor dizendo. E certamente, no que depender do poder público, isso não viria tão cedo, tá certo? Então, se falou muito no novo marco legal do saneamento como uma forma de privatizar o saneamento. Não vejo assim, desta forma, né? Acho que tem serviços que são prestados pelo poder público, pelos municípios, de uma forma adequada. Aliás, a Europa está retornando à prestação de serviços públicos ao invés de privado, né? Então, há aí uma tendência de reversão, essa ideia de concessão, né? As várias modalidades de concessão da prestação de serviços públicos de saneamento, mas em determinado momento, até para que essas obras sejam efetuadas, isso é importante. E eu vejo aí, eu tenho dito isso em alguns fóruns, né, das quais eu tenho participado, que nós, Ministério Público, temos uma responsabilidade muito grande, né, em acompanhar esses procedimentos de política pública, ainda que por um procedimento geral, na comarca, no nosso caso, GAEMA, por município, ou um único, né, já que nós estamos numa área de região metropolitana, onde há uma função pública de interesse comum que é compartilhada entre municípios e Estado, né, como eu já tive a oportunidade de dizer, mas, primeiro, zelar para que esses núcleos urbanos informais, né, de interesse social, sejam incluídos nesse parcelamento de 99 e 90. Né, 99 de água, 90 de esgoto, eu estou falando por hora desses dois, porque tem metas específicas, né? Acompanhar, como disse o doutor Fabrício, que haja, né, esse equilíbrio financeiro, essa sustentabilidade na prestação de serviços de resíduos sólidos também, obviamente. E ainda ficamos com a questão da drenagem, que ninguém toca no assunto, né? E nós temos aí enchentes, temos deslizamentos, temos contaminação de cursos hídricos por lixiviação, por transporte, por arraste, né? De óleos, graxas, contaminantes de uma maneira geral para dentro do rio. É uma coisa que não se fala porque são obras faraônicas, né? Obras muito custosas. Por outro lado, se bem regulamentado, se as agências reguladoras, né? Não só a ANA, mas ela como referência, e depois cobrar das agências regionais, a sociedade, os tribunais de contas, como falamos aqui, né? Para que não haja renúncia de receita, para que haja uma cobrança justa pelo serviço prestado, se preocupando, né, com a tarifa social, que isso é importante. Talvez até com algum aperfeiçoamento. Eu me preocupo muito quando se estabelece um limite de 10 metros cúbicos onde há isenção, e aí a pessoa consumir 7, pode consumir 10, porque vai pagar nada do mesmo jeito, ou vai pagar a taxa mínima, o que é mais comum, mas enfim. Acho que escalonado seria o adequado, né? Ao meu ver, precisaria haver mudanças ainda nesse sentido, até com base nesse princípio ambiental, né? Do usuário pagador, né? E o doutor Fabrício acabou de falar isso, que o que pesa é a mão no bolso, né? Então, as pessoas sentem pelo bolso a maior dor, e não pela educação, ou pela solidariedade com terceiros, mas essa injeção de capital externo, de capital privado na área de saneamento é bem-vinda, só que ela precisa ser regulamentada e seguida com cassação, né, com caducidade de contrato, com eliminação da possibilidade de retirada de prolabores, ou seja, de renda da parte dos acionistas, e há essa possibilidade, se houver o adequado acompanhamento das agências reguladoras, para que essas metas sejam intermediárias, sejam finais, que haja a garantia da prestação de serviço. Acho que a importância dessa sustentabilidade econômico-financeira e de um planejamento integrado entre o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, entre o plano municipal de saneamento básico, que poderá ou não incluir os resíduos sólidos,
o Plano de Bacias, né, o PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, né, que é esse plano regional para regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, esse conjunto legislativo aí, que foi bem desenhado, né, já tinha uma previsão mais genérica no antigo marco legal, né, na 11.445 de 2007, e também na Lei dos Recursos Hídricos, que é a 9.433 de 97, que já falava dessa gestão integrada ambiental e de recursos hídricos, a nossa Lei Estadual de Recursos Hídricos, a Lei Estadual 7663 de 91, 6 anos antes da Lei de Saneamento Básico Nacional, veio a Lei Paulista. Mas ainda sofremos de um sério problema, tanto em razão de região metropolitana, como em nível estadual, né? Que é a falta de participação popular, a falta de compartilhamento dessas responsabilidades com a sociedade civil, ajudando a definir os rumos. Mas eu acho que é positiva a legislação, temos muito a evoluir ainda, né? Mas eu fiquei, em boa parte, satisfeito. Acho que poderíamos ter avançado mais na questão da gestão dos resíduos, né? Fomos benevolentes com o aterro, não sei se o doutor Fabrício concorda, mas é posição nacional do Ministério Público, inclusive, que essa obrigatoriedade do fim dos lixões continua a caracterizar crime, né, não houve aí uma abolição crimes, uma isenção, né, uma eliminação do crime, porque o prazo tenha sido prorrogado, né, o Ministério Público continua denunciando os lixões que existem Brasil afora, e obtendo algumas condenações, de maneira que vai depender muito da seriedade com que os agentes políticos dos vários níveis de governo, federal, estadual, municipal, e os agentes de controladoria, né, a Controladoria Geral da União na aplicação dos recursos federais, os tribunais de contas, o Ministério Público e a própria sociedade nessa participação ativa das ONGs nas prestações de contas e no acompanhamento desse trabalho, especialmente agora que o governo do Estado de São Paulo encaminha um projeto de lei em regime de urgência para a Assembleia, para que em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas a sociedade civil participe efetivamente do Conselho de Desenvolvimento, que é onde a gente decide questões compartilhadas de funções públicas de interesse comum, como é o caso do saneamento, como é o caso da água, do esgoto, do resíduo, da drenagem. Então, nós, enquanto cidadãos, não mais enquanto agentes públicos, também poderemos e teremos responsabilidade nisso. Cabe assumi-las. O futuro dirá, né, como é que será. Espero ter respondido aí o questionamento. Obrigado, doutor Ivan. Temos mais duas perguntas, até peço desculpa, né, você até passaria para a complementação do doutor Fabrício, mas sendo que temos mais duas perguntas, acho que eu vou passar as Falei muito. Não, de repente a gente pode compartilhar aí para tentar responder mais essas duas perguntas aí entre os dois doutores. Então, uma é do Paulo Borges, ele faz uma contextualização dizendo que em Piracicaba, por força de lei de 96, abriu-se a possibilidade de conceder isenção de tarifa de água para entidades assistenciais, hospitais, templos religiosos. E aí ele conclui aqui fazendo a seguinte pergunta: quais os limites que o município tem para conceder isenções e quais os riscos de responsabilização, tanto para os prefeitos quanto para os vereadores? Então, essa é uma pergunta. E a segunda já vou colocar, da vereadora Silvia Morales, com relação ao prazo para os municípios, como Piracicaba, de porte médio, e já com taxas do IPTU. Qual seria, de fato, o prazo para concluir a sustentabilidade econômica financeira? Então, são essas duas perguntas aí para que vocês possam, de repente, dividir aí na resposta. Por favor, e na sequência a gente vai encaminhando para o encerramento, infelizmente, apesar do bom papo. Fabrício, como faz parte de questões locais, eu deixo contigo. De novo, lançando mão do cômodo argumento para evitar o impedimento ou suspeição futura. Vamos trazer, acho que eu vou aqui começar com relação ao prazo, né? O prazo para o município, que é um município de porte médio, tem a taxa cobrada no IPTU, qual o prazo para concluir a sustentabilidade econômica financeira. Na verdade, a lei impõe
o artigo 28, né, que o serviço terá a sustentabilidade econômica financeira assegurada. Depois, no artigo 35, está previsto que, no prazo de 1 ano, deverá ser proposto um instrumento de cobrança, apresentado o instrumento de cobrança, seja taxa ou tarifa, que seria 21, julho de 21. Eu entendo que, a partir de então, Silvia, na minha opinião, por exemplo, 2022, já deveria correr, né, a cobrança para assegurar o equilíbrio das contas. Entendo que, veja, pode ter controvérsia, porque eu propus, mas não aprovou, aí precisa do exercício, né, 1 ano, se for lei, só entra em vigor no próximo. Tem as N discussões que podem permear esse debate, né, essa análise, mas eu entendo que, a partir de 22, especialmente considerando que a lei é de 20, 12 meses para a proposição, 21, você cobra no exercício seguinte, 22. Mas, veja, tem entendimentos diversos. Se pegar a lei de responsabilidade fiscal, olhando lá aquela questão dos 2 exercícios, pode-se dar a entender que até 24. Então, aí eu vou deixar para a melhor doutrina ou para depois os embates aí aclararem. Por mim, a partir de 22. Tá? Eu acho que é um período razoável. O outro é que ele faz um preâmbulo aqui, né? O Paulo faz um preâmbulo, contextualiza, fala do contrato, e ele pergunta: quais os limites tem o município para conceder isenções e quais os riscos de responsabilização? Os limites veja, eu também não sou aqui o especialista em financeiro, né, e com contas públicas, mas eu entendo que o limite é exatamente aquele do orçamento financeiro, onde tem a alocação do custo para cobrir a despesa. Eu acho que esse é o limite de qualquer isenção, né, qualquer tratamento diferenciado, essa cobertura. Para mim, parte sempre do marco zero, até porque, veja só, pessoal, nós não estamos aqui reforçando que a limpeza urbana não é cobrada, então tem um valor que continuará sendo utilizado do orçamento, que nós não cobramos de forma específica, que é a limpeza urbana. Então, você continuará a ter uma parte do orçamento municipal alocado para o resíduo, em particular para a limpeza. Por isso que, na minha opinião, a questão do manejo tem que ser regulamentada para ontem, e eu sempre defendi, antes do marco regulatório, a questão do grande gerador, e continuo. Eu acho que o grande gerador deve ter norma própria e o município não deveria coletar. Eu acho que ou se coleta, cobra de forma diferenciada. Entendeu? Não, veja, é muito difícil, eu não vou tirar, porque eu não tenho um sistema, não vou, é complicado. Então tá bom, vai fazer para estabelecimento comercial, cobre de forma diferente. E é difícil, gente. Veja, tem um município do litoral, um secretário super atuante na área de meio ambiente, que instituiu a cobrança, que ajudou, né, a instituir a cobrança do grande gerador, e, num dado momento, logo no começo, ele teve que atuar com a Guarda Civil local, a Guarda Metropolitana, porque um restaurante, por exemplo, Beira-Mar, pegava os sacos de lixo por ele gerados e colocava no imóvel vizinho. Veja, eu estou falando um restaurante Beira-Mar, onde você imagina, é bem frequentado, né, tem um faturamento, presumo, razoável, tirava o saco para não pagar pela conta da taxa, pegava e colocava no imóvel vizinho, e, na oportunidade, uma fiscal identificou e tiveram que chamar a polícia para poder contemporaneizar, porque havia ali até um risco de integridade física. Veja, esse é o Brasil 2020. É lamentável, para dizer o mínimo. E eu estou falando de uma cidade de bom porte, bom IDH, porque eu estou falando aqui de São Paulo, estado de São Paulo. Então, acho que nós temos um processo evolutivo a percorrer, a informação é fundamental, nós precisamos ter clareza que essa questão do que o resíduo é lixo, é vírgula, eu acho que tem que ter um tratamento diferenciado, aquele que separa, geramento. Eu particularmente, gostava do modelo que foi feito aqui em São Paulo em 2002, na época pela então prefeita Marta, que tinha uma linha de corte. Se você gera até 2 sacos por dia, você pagava lá, sei lá, R$100 e poucos no ano. Acabou. Entendeu? É o que você vai gerar. Se você gera mais, você é o grande gerador. Está estabelecida a linha de corte, funcionou,
Aí, por uma questão, então, na época, meramente eleitoreira, cancelaram, extinguiram a taxa e, lamentavelmente, por exemplo, São Paulo ainda não tem uma cobrança específica. Mas acho que é isso, contextualizando até em benefício do tempo, e registro de novo aí a satisfação de estar falando com o doutor Ivan nesse encontro e trabalhando aí no melhor do interesse da sociedade aí para a gente ter, estamos falando de saneamento, é o básico do básico. Excelente, claro que seria assunto aqui para muito tempo, o assunto é complexo, né? Não tem como esgotar em 2 horas, então nós precisamos encaminhar para o encerramento, transmitindo um aviso aqui da Érica, secretária da Escola Legislativa. Rafael acabou de postar no chat o link para acesso ao formulário de avaliação, então todos que queiram receber o certificado e receber também as apresentações a serem disponibilizadas pelos palestrantes, por favor, o critério é preencher esse formulário de avaliação para receber o material e o certificado. Então, assim, faço aqui já o agradecimento, muito obrigado ao Dr. Fabrício Soleri, ao Dr. Ivan Castanheiro, pela excelente participação. Não tenho dúvida que foi um momento de aprendizagem para todos que aqui estiveram. Obrigado, vereadora Silvia Morales, obrigado a toda a Escola do Legislativo, ao nosso parceiro Bruno Fernandes, representando a OCA, Exalc e USP, e passo a palavra, então, para a Silvia e Érica para as palavras finais de encerramento. Obrigado. Eu só queria lembrar que no início eu acabei me esquecendo que teremos mais 3 encontros, né? Sobre saneamento básico, sobre saneamento ambiental. Então, a primeira palestra, Financiamento Público e Privado de Saneamento no Brasil, dia 25/5, das 9 às 11. Depois, uma roda de conversa, Gestão dos Resíduos Sólidos em Piracicaba, também dia 25/5 à tarde. E um curso de saneamento rural, dia 8/6, das 9 às 17. Então, acho que é importante, né, para todos que estão aqui participando, continuar na participação desse ciclo todo, que se completa aí lá na Semana do Meio Ambiente, que aí nós vamos ter a Semana do Meio Ambiente aqui na casa. Então, dia 8/6, parece que está distante, mas está aí já, e aí a gente fecha com a Semana do Meio Ambiente. E agradecer os 2 palestrantes aí, sempre muito bem-vindo. O doutor Ivan já esteve com a gente em alguns outros momentos sobre regularização fundiária. Doutor Fabrício, seja, se sinta convidado, se sinta em casa já para vir falar de outros temas, ou desse em outro momento. Obrigadão. Érica, obrigada. Iri, a OCA, que também está na organização desse ciclo, né, a Exalc. Acho que é isso. Érica, você quer falar mais alguma coisa? Não, seria isso mesmo. O Airi já deu um recado, muito obrigada, Airi. Voltem sempre, doutora Ari, doutor Fabrício. Estamos à disposição sempre. Obrigada, Silvia. Obrigado a todos, até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço, doutor Fabrício, doutora Ari, Silvia, Érica. Valeu.